Olá, aqui é o professor Bram. Estamos aqui na nossa aula 8 de fenômenos de transporte, nossa oitava aula aqui do nosso curso. E na última aula, nossa aula 7, nós conversamos um pouco mais sobre a aplicação da equação vetorial geral, de equilíbrio de estático, de um fluido para a medida de pressão, para a hidrostática. E nós vimos que é possível, de uma forma muito simples, conseguir medir um valor de uma pressão, e esse valor dessa pressão ela está simplesmente associada a uma leitura de uma altura de uma coluna preenchida com um certo fluido conhecido. E aí nós fechamos essa aula, a última aula, vendo uma aplicação que está aqui nas nossas notas de aula, que é o manômetro em U. Então, nós, olhando aqui nossas notas de aula, nós desenvolvemos esse equacionamento, onde, e isso é uma dica aqui para vocês, na resolução de qualquer problema que envolva manômetros ou medida de pressão usando um sistema de colunas preenchidas por fluidos. Busquem os pontos de interface, onde há uma mudança de fluidos, ou de meios, onde tenham a mesma altura. Então, a mensagem mais importante é: a mesma altura, a mesma cota indica sempre o mesmo valor de pressão. Então, nós desenvolvemos com letras, nesse exemplo aqui, e nesse caso aqui, os pontos de equivalência que nós utilizamos foram os pontos B e C. E aí a gente encerrou essa aula usando o mesmo sistema, a mesma geometria, só que agora botando números. Então, vamos fazer uma leitura do enunciado novamente, Então, utilizando o mesmo manômetro desenhado abaixo, ao lado, determina a pressão no ponto A. Então, lembrando que o nosso ponto A ele é dentro do reservatório, do primeiro fluido que preenche esse reservatório, todo esse volume do manômetro em U até o ponto B. Então, o problema ele pede determinar a pressão no ponto A, devido à deflexão do mercúrio, que está preenchendo todo o lado direito do manômetro até o ponto D, e a partir desse ponto D, o manômetro está exposto à atmosfera. Então, o fluido no ponto A, ele é a água, e o fluido a partir do ponto B, preenchendo até o ponto D o nosso manômetro, ele é o mercúrio. E aí vocês têm que ter esses dados, enfim, o peso específico da água. Nós vimos no nosso capítulo 1, na nossa primeira aula do nosso curso, em unidades do sistema internacional, ele é igual a 9,79 kN por metro cúbico, e unidades do sistema britânico, ele é igual a 62,4 libra-forças por pé cúbico. A gente vai ver pela primeira vez o valor do gama do mercúrio, ele é igual a 13,57, mas a gente vai fazer outros exercícios também utilizando o mercúrio. Então, naturalmente, não só a água, mas também o mercúrio, vocês até o final do curso, vocês já terão esses valores naturalmente conhecidos para vocês. Não precisarão fazer uma pesquisa, que são, no caso do mercúrio, é um fluido bastante utilizado para esse problema. Então, o nosso manômetro em U foram colocadas algumas cotas para o ponto B, que é igual ao ponto C, a mesma cota. Ele é igual a 10 pés. O ponto A, que representa esse meio aqui do acesso ao reservatório, ele está numa cota igual a 10 pés. E o ponto D, que é a cota máxima de preenchimento do mercúrio, e antes da exposição à atmosfera, ele tem uma cota de 12,65 pés. Então, de novo, e aí na nossa lista de exercícios nós temos pelo menos 2 exercícios de manometria, um exatamente igual a esse, então é uma aplicação direta para vocês exercitarem, com outros valores, com outros números das dimensões desse manômetro. O segundo exercício ele é mais complexo, ele tem uma geometria de um manômetro mais complexo, mas sempre o ponto de partida é buscar os pontos de equivalência de altura, onde existe alguma interface entre um certo fluido e um outro fluido, ou o fluido e o ar. Então, nesse caso, essa interface é o ponto B. Então, eu tenho justamente acima do ponto B a água, como eu estou indicando aqui, e abaixo desse ponto B, preenchendo todo o manômetro em U, até o ponto D de dado, eu tenho o mercúrio.
Então, em relação ao ponto B, eu posso dizer, né, que do lado direito, né, do meu manômetro, na situação da coluna, né, final, né, de saída, né, do meu fluido, né, eu tenho um ponto C, e eu posso dizer, né, que por estarem na mesma cota, a pressão em B, né, como a gente está indicando aqui nas notas de aula, ela é igual à pressão em C. Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, a gente pode descrever, né, pelo lado esquerdo, olhando o nosso ponto B, que a pressão em A ela será igual ao gama da água mais essa cota H1, né, até a altura onde nós desejamos medir essa pressão A. E pelo lado de C, nós podemos dizer que a pressão em D, que é igual à pressão atmosférica, então PC é igual a P de D, que é a pressão atmosférica, mais o gama do mercúrio, né, que é o nosso fluido, mais essa altura aqui entre C e D, que eu estou chamando de H2, o exercício chama de H2. Então a gente vai igualar, né, a gente sabe que PB é igual a PC, então eu vou ter que PA mais gama de A vezes H1 é igual a pressão atmosfera, P de ATM, mais o gama do mercúrio, gama HG, vezes H2. Então, lembrando, né, a gente está colocando aqui, né, de uma forma geral, essa expressão. Nós discutimos muito isso na última aula, sobre essa questão da escolha, né, de um padrão, de uma referência para a pressão de referência. Então, a gente entende que, por conveniência, por facilidade, nós usaremos a pressão atmosférica local, e aí também, por conveniência, a gente vai chamar, a gente vai dizer que o valor dessa pressão atmosférica local ela é igual a zero, então esse P de ATM é igual a zero. Então, esse valor aqui ele será igual a zero, né? E eu posso fazer as substituições. Então, P de A, né, ele será igual. Então, o nosso gama da água ele é igual ao valor da densidade relativa vezes o próprio gama da água, que ele está indicando aqui, né? Então, o nosso S é igual a gama do fluido de interesse sobre o gama zero, né, do fluido padrão, né, que no caso é a própria água. Então, gama da água sobre gama da água ele é igual a 1, então é o que ele está indicando aqui. Então, se vocês tiverem dúvida, voltem à nossa aula 1 e vejam a definição, né, de gravidade específica e de densidade relativa, né, são sinônimos, que é o nosso S maiúsculo. Então, o S maiúsculo, né, nossa densidade relativa, ela é igual a 1, porque é água sobre água, o gama da água sobre gama da água, vezes o gama da água, que é 62,4 libra-forças por pé cúbico, vezes H, que é essa altura entre o ponto B e o ponto A. Então, a gente sabe que o A está na cota de 12 polegadas, desculpa, de 12 pés, e o ponto B ele está na cota de 10 pés. Então, será 12 pés menos 10 pés, e do outro lado, né, a nossa pressão atmosférica, que a gente daqui a pouquinho já vai chamar de zero, por conveniência, mais o S, né, a densidade relativa do mercúrio, que é igual a 13,56, vezes o gama da água, que é 62,4 libra-forças sobre pé ao cubo, vezes H2. Então, H2 ele será exatamente a diferença da cota em D menos a cota em C. Então, será igual a 12,65 pés menos 10 pés. Então, é o que está indicado aqui, né? 12,65 pés menos 10 pés. Então, resolvendo essa equação, né, e aí as unidades todas elas conversam entre si, chamando a minha pressão padrão de zero, eu tenho que o meu resultado final será igual a 2.120 PSF, pounds per square feet, né, libra-forças por pé quadrado. Então, a princípio, essa seria a resposta correta, se o enunciado do problema não exigisse, né, uma resposta em alguma unidade de medida específica, né? Mas de onde saiu esse exercício, ele faz essa conversão para polegadas. Então, eu preciso dividir por 144, né? Porque a relação entre polegada e pé um pé é igual a 12 polegadas. Então, se eu quero um pé quadrado, é 12 ao quadrado, isso é 144. E aí eu chego, né, a minha conversão de 14,72 PSIs, né, libra-forças por polegada ao quadrado.
Então, um segundo exercício, né, que a gente pode dar uma olhadinha, né, um sistema de um tanque fechado, ele é um pouquinho diferente, né, em relação ao nosso manômetro em U, embora ele termine aqui no manômetro em U, é um tanque fechado. Então, basicamente, toda essa região, né, ele tá representando, né, toda a região do nosso reservatório A. Na realidade, ele é um reservatório mais complexo, né, onde nós temos 3 fluidos. Nós temos 2 fluidos líquidos, né, a água, e um óleo com certo valor de densidade, 0,82 gramas por centímetro cúbico, e ele é preenchido, né, com ar, né, quer dizer, sobra um pouquinho, né, uma cota, né, de 1 metro aqui, né, então a gente tem a água preenchendo com uma cota de 0 a 2 metros. Esse óleo, né, com esse Rho de 0,82 gramas por centímetro cúbico, preenche uma cota de 2 metros até 5 metros, e o ar remanescente, né, dentro desse tanque fechado, resultante da pressão de vapor do óleo, né, ele preenche uma cota de 5 a 6 metros. Então, esse tanque está ligado a um manômetro em U, e esse manômetro em U ele está conectado, né, ele é preenchido também por um mercúrio. Então, de novo, né, a gente vai estabelecer esse ponto de equilíbrio entre os dois lados, né, do meu manômetro em U, né, o lado A e o lado B. E aí, o que o problema pede, né, é determinar a cota da coluna do mercúrio no manômetro exatamente para que eu tenha esse equilíbrio. Ele não pede para calcular essa pressão aqui dentro. Na verdade, ele quer o valor do que a gente chama, né, de deflexão, né, do mercúrio em função da pressão interna dentro do meu tanque. Então, o meu ponto de equivalência, né, é o ponto A, né, onde há uma troca, onde há uma interface, né, do fluido água em relação ao preenchimento, né, do mercúrio no meu manômetro, né, do meu manômetro em U. Então, eu tenho, né, que 30 kPa, então PA igual a PB, olhando PA, né, 30 kPa mais 0,82 vezes o gama da água, né, em unidades internacionais, o nosso 9,79 kN por pé cúbico, vezes 3 metros, né, que é a cota associada ao preenchimento, né, do óleo dentro dessa coluna, mais a contribuição da água, né, que será igual, né, o gama da água, que é igual ao S da água, que é igual a 1 vezes o gama da água, que é o nosso 9,79 kN por pé cúbico, vezes a cota preenchida pela água e o que ele entra, né, dentro do manômetro, que é indicado aqui no nosso exercício como 1 metro. Então, é 2, referente, né, a cota da água do preenchimento do tanque, mais essa cota de 1 metro, né, que entra através dentro, né, do manômetro em U. E olhando pelo PB, né, justamente a gente tem, né, o valor do mercúrio, né, que é o nosso 13,6, né, foi arredondado de 57 para 6, 13,6 ou 13,57, que é o S do mercúrio, vezes o gama da água, que é 9,79, vezes Y, mais o P de ATM, que a gente vai chamar de 0, né, porque a nossa referência conveniente ela é a pressão atmosférica local. Então, igualando PB igual a PA e fazendo as operações, a gente chega que essa altura aqui, Y, né, associada à deflexão do mercúrio, relacionada, né, à pressão residual de ar e ao conjunto, né, de fluidos, né, que estão preenchendo, né, o meu tanque fechado, ele será igual a 0,627 metros. Então, a gente acabou, né, de ver 2 exercícios aplicados. Os dois são exatamente, né, aplicações do manômetro em U. O primeiro é bem direto em relação à geometria original, né, que nós apresentamos, né, o questionamento. Na nossa lista de exercícios, nós temos um exercício exatamente igual, né, a essa geometria que está apresentada aqui. E aí a gente deu um passinho a mais, né, que é justamente trabalhar, né, com um reservatório, né, simbolizado aqui pelo ponto A, que na realidade ele virou esse sistema, né, contendo
3 fluidos, 2 fluidos líquidos, a água e um óleo, né, conhecido, e um fluido gasoso, que é o nosso ar, e também com valor de pressão conhecida. Então, o nosso último tópico aqui do capítulo 3 é um tópico bastante importante, né? A gente vai falar de forças sobre superfícies submersas. Ele tem algumas aplicações importantes, né? Principalmente o pessoal tanto o pessoal de engenharia mecânica, mas aqui na nossa disciplina de fenômenos de transporte, o pessoal de engenharia civil tem bastantes aplicações interessantes e importantes, quer dizer, vocês que vão trabalhar com barragens, com represas, então esses dimensionamentos onde você tem a ação de um fluido, no caso, né? Uma represa de um rio, onde você tem comportas que se abrem e fecham, onde você tem escotilhas, né, que tem que aguentar uma certa pressão, e ele, eventualmente, essa escotilha abre e fecha. Né? Essas são situações que são importantes de dimensionamento e que essa seção aqui ela contempla. Né? Então, o objetivo, né, é a gente avaliar, né? É importante avaliar, olhando aqui nossas notas de aula, a relação de forças e de pressão exercidas sobre superfícies submersas. Então, justamente o nosso exemplo, né, comportas, tanques, placas planas submersas. Então, a gente vai estar olhando um certo corpo imerso e o efeito, né, dessa pressão, dessa força, né, em cima de toda a superfície desse corpo imerso. Então, aí a gente vai olhar, né, quer dizer, esse problema ele pode ser tratado de duas formas. Quer dizer, a forma, digamos assim, clássica, digamos assim, usando Física 1, seria nós olharmos, né, essa ação dessa pressão, dessa força associada ao fluido em cada elemento de área, né, ao longo de todo o volume desse corpo imerso. Aí a pergunta é, esse tipo de cálculo é um tipo de cálculo simples ou ele é relativamente complexo? Ele realmente é mais complexo porque, na verdade, você teria de olhar, né, cada um desses elementos e fazer um dimensionamento no integral, né, ao longo desse volume, né, para poder obter, né, uma expressão que descreva, né, essa força atuante em todo esse volume do corpo imerso dentro desse fluido. E aí, por uma questão de simplicidade, a gente vai adotar um outro tipo de abordagem, né, onde nós, em vez de olharmos, né, toda essa superfície, a gente vai olhar, né, o centro de gravidade do corpo. Então, a gente vai entender que toda a massa desse corpo ela pode estar concentrada em um certo ponto, e esse é um conceito bem interessante que a gente tem no dia a dia. Né? Eventualmente, algum de vocês gosta de andar muito de bicicleta, ou também gosta de andar de moto, ou já andou de moto, enfim. E aí tem uma questão, né, que é bem interessante, ou gostam de corridas de motocicleta, né? Quer dizer, eventualmente, de competição, né? Eventualmente vocês já se perguntaram, né, como é que um motociclista, né, numa corrida de competição de velocidade, né, ele consegue, por exemplo, fazer uma inclinação de uma moto, né, fazer uma curva, né, uma inclinação tão rente ao chão, sem que essa moto ela se deslize. Né? Quer dizer, a gente vê isso acontecendo, né, na verdade, quando existe algum erro, né, de manobra desse motociclista, né? Mas basicamente, né, a pergunta é como é que ele consegue, né, fazer um pêndulo tão acentuado, né, tão próximo do chão, sem que a moto ela diretamente, de uma forma imediata, ela perca a trajetória, ela saia, né, e o piloto de um lado, ele tem aquela situação, né, que a gente fica ali aflito, né, o piloto de um lado e a moto para o outro. Né? Por quê? E aí uma pergunta também complementar, isso talvez para quem já conhece um pouco mais de moto, né? Quer dizer, essas motos de competição, elas são equivalentes às que a gente chama de moto street, né? São as motos que a gente tem para andar na cidade. E a gente tem as motos de trail, né? Que são aquelas motos que também, né? Quem curte ver competições de motocross, né? A gente vê, né? Os motociclistas, né? Fazendo aquelas piruetas, aqueles saltos, né? Quer dizer, esse é um tipo de situação, né? Que você não consegue imaginar uma moto de competição, né? De velocidade fazer um salto, né, que uma moto de motocross ela consegue realizar. Qual é a diferença, né, de projeto, né, dessas duas motos, né?
que você tem situações tão diferentes, né? Uma moto que consegue pular, né, morros e dar piruetas, né? E uma moto que consegue fazer um pêndulo, né, em altíssima velocidade, né, sem que saia da trajetória. Isso está basicamente associado ao centro de gravidade dessa moto. Então, no caso, né, de uma moto de competição de velocidade, né, esse centro de gravidade ele está lá quase encostado no chão. Então, é como se você tivesse, né, amarrado toda a massa, né, toda a distribuição de massa da moto. Isso já pensando também a característica, né, do piloto. É como se a massa estivesse lá no chão, né? Então o piloto ele de uma forma bem tranquila ele consegue fazer o pêndulo porque no teu sistema físico, né, o centro de massa ele está lá embaixo e aí ele está perto, né, do chão. E aí como ele está perto do chão, essa trajetória ela é mantida mesmo em alta velocidade, mesmo numa situação de alta inclinação do piloto. No caso do motocross, né, eu já tive uma moto para motocross, né, o centro de gravidade ela está entre o peito, né, do motorista e onde o motorista ele segura no seu guidão. Então isso é interessante porque é mais fácil, né, para quem está numa estrada de terra ou nessas situações de competição de motocross, né, puxar, né, o centro de gravidade ele está aqui na frente, então você consegue puxar e jogar para os lados, né, com a força dos braços de uma forma mais simples e conseguir lidar com essa questão da irregularidade, né, do terreno e também dessas situações de pulos e piruetas que eventualmente venham acontecer, né, numa competição de motocross. Então isso basicamente é uma questão de um projeto, né, de olhar, né, o mesmo tipo de veículo, né, uma motocicleta, né, com duas concepções, com duas aplicações diferentes, onde o centro de gravidade, né, ele é o ponto, né, que define, né, como essas duas motos elas vão se comportar de forma distinta. E o centro de pressão, né, é exatamente aonde voltando aqui para o nosso problema de fenômeno de transporte, né, essa dimensionamento, né, da aplicação de forças em superfícies submersas, né, é exatamente o ponto que a gente vai entender onde essa força ela é aplicada. Então a gente não vai distribuir ao longo, né, de um volume, de um conjunto de elementos de área, mas a gente vai dizer que existe um certo ponto que recebe toda essa força e recebe toda essa pressão, e a gente vai chamar isso de centro de pressão. Tem exatamente o que está escrito aqui nas nossas notas de aula, né? O centro de pressão representa o ponto no corpo submerso que recebe a pressão aplicada. E aí, né, a equação geral, a expressão geral, que é uma expressão bastante simples que a gente já está vendo aqui nas nossas notas de aula, né? Então, para superfícies planas com uma área A grande, né, a força exercida por um líquido num certo corpo ela é descrita como. Então, o nosso F ele será igual ao gama do líquido, que é conhecido, né, do líquido que está envolvendo, o que está em contato, né, com a nossa superfície submersa, vezes a altura do centro de gravidade, né, daquele corpo, né, que está em contato com o nosso fluido líquido conhecido, vezes a área da seção reta exposta desse corpo em contato, né, com esse fluido conhecido. Então, o nosso HCG, né, CG de centro de gravidade, é a altura referente ao centro de gravidade. E aí é interessante, né, que existe, né, uma relação, e nós usaremos isso, né, entre o centro de gravidade, que é o nosso CG, e o centro de pressão, que é o nosso CP. Então, essa é uma equação que é tirada de resistências materiais, eventualmente vocês já viram, né? Então, a gente diz, né, que o ponto de aplicação da pressão, central da pressão, que é o nosso YCP, ele será igual, né, ao ponto do centro de gravidade, né, a altura, né, do centro de gravidade, que é o nosso YCG, mais o momento de inércia do centro de gravidade, que é o meu I grande CG, dividido pelo ponto do centro de gravidade, que é o meu YCG, vezes a área, né, do meu corpo, né, que está em contato com o meu fluido submerso. Então, essa é a nossa expressão, onde I grande, né, de CG é o momento de inércia referente ao centro de gravidade. E aí, né, para facilitar, né, esse ICG ele depende da geometria, né, do meu corpo
imerso, né, submerso, né, que está em contato com o meu fluido. Nós vamos adotar apenas 3 geometrias aqui, né, a geometria retangular, a geometria triangular e uma geometria circular. Então, no caso da geometria retangular, as nossas dimensões de interesse, elas são a base e a altura. Então, vocês sabem, né, que a área de um retângulo ela é igual a base vezes a altura. E aí o nosso I grande CG, o nosso momento de inércia, né, do centro de gravidade de um retângulo, ele será igual a base vezes a altura elevado ao cubo, dividido por 12. Se o nosso corpo submerso ele tem uma geometria triangular, né, essas dimensões de relevância serão a base do triângulo e a altura do triângulo. Então, nós sabemos, né, já desde o nosso primeiro grau, segundo grau, né, que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. E aí o nosso momento de inércia, né, nosso I grande CG do triângulo, ele será igual a base vezes a altura elevado ao cubo dividido por 36. E, finalmente, né, numa geometria circular, né, a nossa dimensão relevante, né, de dimensionamento do momento de inércia, ele será o diâmetro do meu círculo. Então, nós sabemos, né, que o diâmetro de um círculo é igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. E aí o momento de inércia, né, do meu círculo, que é o meu I grande CG, será igual a π vezes d elevado à quarta dividido por 64. Então, vamos ver um exercício aplicado, né, sobre força submersa, um exercício bem interessante. Eu vou enunciar para vocês agora um exercício de um tanque vedado, que tem uma coluna por onde ele tem um pequeno contato, né, com a atmosfera. Então, vamos ver que enunciado é esse, e na próxima página aqui das nossas aulas, das nossas notas de aula, vamos ver um desenho esquemático. Então, um exercício, né, um exemplo. O nível de água de um tubo ligado a um tanque, indicado por A, B, C, D, maiúsculos, né, é desenhado abaixo. Então, vamos ver, né, como é que é essa nossa geometria. Aqui a gente está vendo a projeção frontal, né, desse meu tanque. Então, ele é um tanque que tem um comprimento de 20 pés, uma altura de 6 pés, e a gente vai ver pelo enunciado que ele tem uma profundidade, uma largura de 8 pés. Esse tanque ele é todo fechado em todas as dimensões, exceto por uma conexão a uma coluna, e essa coluna ela tem uma coluna circular, e ele tem uma área de 1 pé quadrado. E aí a altura, né, que o fluido, a gente vai ver a água, né, que ele preenche, é de 12 pés. E aí vamos ver o que ele pede para a gente. Ele vai pedir determinar, um exercício bem interessante que ele tem 3 itens. Então, não levando em conta o peso do tanque, isso é uma coisa que é interessante, que lá no capítulo 4 a gente vai... No capítulo 5, né, a gente vai... Não no capítulo 4, desculpa. No capítulo 5 a gente vai falar sobre isso, né? Aqui a gente não está considerando, né, em relação ao nosso meio, né, se os limites, né, do nosso sistema, né, se ele é feito de aço, se ele é feito de concreto, se ele é feito de madeira, se isso influencia, né, no nosso dimensionamento. A gente vai continuar não levando em consideração isso. Só lá no capítulo 5 a gente vai ter uma aplicação bem importante, né, principalmente o pessoal da engenharia civil, onde nós levaremos em consideração as características, né, do leito, né, ou de onde esse fluido ele está contido dentro do nosso sistema. Então, nesse caso aqui, a gente continua não levando em consideração. Então, não levando em conta o peso do tanque e do tubo. Letra A, são 3 itens. Determinar e localizar a força resultante que atua na área B, que possui uma largura de 8 pés. Então, essa profundidade aqui, né, do tanque, a gente está vendo a projeção, né, frontal. Então, a profundidade é dita no enunciado que é de 8 pés. E a letra A ele pergunta, né, qual é a força resultante, né, de todo esse sistema aqui, né, do tanque mais a coluna, né, em relação à área referente ao ponto A e ao ponto B. Letra B, calcule a força total exercida sobre o fundo do tanque. Então, depois de calcular, né, a força exercida na seção AB, vamos determinar a força
exercida, né, sobre o fundo do tanque. E aí é interessante, isso vai exigir uma discussão bem bacana, né, bem importante aqui em relação ao nosso sistema, né? Na letra C, compare o valor do peso total da água com o resultado encontrado em B e explique a diferença. Então, a gente já sabe que os resultados encontrados da letra B e da letra C vão ser diferentes. Então, e aí isso pode até gerar uma estranheza para vocês, né? Poxa, professor Branco, a força total do fundo do tanque ele não está associado, né, ao peso, né, que ele recebe esse fundo do tanque pela ação da gravidade? Não seria natural isso? Na realidade, não. E é isso que a gente vai discutir na nossa próxima aula. A gente vai abrir a nossa próxima aula resolvendo esse exercício, o item A, B e C. E aí, em relação ao item B, a comparação do item C em relação ao item B, a gente vai chegar a algumas conclusões bem interessantes, né, em relação à aplicação, né, no dimensionamento, né, de forças submersas em corpos, né, que estão submersos em superfícies submersas. Então, a gente encerra a nossa aula 8 de hoje. Lembrando que essa aula ela já está disponível para vocês reverem, né, junto com as notas de aula no YouTube. Você já tem condição, já com a partir da aula de hoje, a avançar mais um exercício na lista de exercícios. Então, desejo para vocês um bom resto de dia para vocês e nos veremos em breve na nossa aula 9 aqui de Fenômeno de Transporte. Até lá!